Olá, tudo bem? Tamar aqui. Quais são as características fundamentais do reino de Deus? Você compreende de verdade o reino de Deus? O que é e o que não é o reino dos céus? Quem é egoísta faz parte do reino? Qual a relação entre o poder de Deus e o reino de Deus? Fique comigo até o fim deste vídeo e vamos crescer mais um pouco na graça e no conhecimento de Cristo. Deus tem uma palavra para o seu coração hoje. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva já, agora, em menos de 2 segundos e gratuitamente. É só clicar aí nesse botão vermelho, escrito inscrever-se, logo abaixo do vídeo, aqui no YouTube. Clique no sininho e escolha a opção Todas, para ser avisado todas as vezes que publicarmos uma mensagem do céu para o seu coração. Já deixa o seu like, clicando aí no joinha, no gostei. Assim o YouTube vai saber que esta palavra de Deus é importante ele enviar para mais gente. Compartilhe com todos os teus grupos e contatos e Deus te recompensará. Vem comigo! Vivemos em uma época em que muitos querem ser discípulos de Cristo, mas não andar como ele andou. Querem fazer parte do reino dos céus, mas não abrir mão das suas preferências pessoais e do seu modo de vida. Querem participar do reino de Deus, mas não renunciar ao mundo. O Evangelho de Cristo é simples, ele salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. O Evangelho de Jesus não é e nunca foi um evangelho complicado, inacessível, excludente, que considera somente os cultos e letrados e não os que não possuem cultura ou estudo. Muito pelo contrário. Jesus orou em Mateus 11:25: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. E o apóstolo Paulo declara na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4, que a sua palavra e a sua pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Ou seja, não se tratava de poder de persuasão, mas sim do poder de Deus e do Espírito Santo. Cristo era simples, é simples, e Deus está nas coisas simples e descomplicadas. Jesus disse em João 7,37, quem tem sede, que venha a mim e beba. Qualquer que tiver sede, qualquer que tiver fome, qualquer que crer, qualquer que aceitar, qualquer que entrar pela porta, será salvo. Terá parte no reino aquele que é humilde como a criança. Simples, desprovido de orgulho, soberba ou arrogância. Jesus veio ao mundo na manjedoura de uma estrebaria. Viveu como filho de um carpinteiro em uma cidade pobre. Como disse o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, sendo rico, ele se fez pobre, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. A palavra de Deus nos mostra de Gênesis a Apocalipse que o reino dos céus não é o que parece ser. Jesus diz em Lucas capítulo 17, versículo 20, o reino de Deus não vem com aparência exterior. O Senhor nunca se preocupou apenas com o que está visível, aparente, por fora. Por isso, Deus escolheu Davi e não seus irmãos. Por isso, Cristo censurou os escribas e fariseus, religiosos e doutores da lei. Tudo aquilo que é aparente é efêmero e passageiro. O que é só aparência vai embora. A nossa casa terrestre deste tabernáculo, o nosso corpo se desfaz no pó, mas a nossa alma vive para sempre. Paulo declara na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 31, a aparência deste mundo passa. Se você está preocupado só com as coisas deste mundo, quão miserável você é, porque daqui a pouco não estaremos mais aqui. O mundo passa, a beleza se vai, a juventude acaba,
a vida na terra se esvai. Mas nós não somos daqui, não viveremos para sempre aqui. O nosso reino não é deste mundo. Ele foi nos preparar lugar. Um reino onde reina o amor, a paz, onde não há choro, pranto e nem dor, onde não há hospitais nem cemitérios. O reino dos céus, do qual já desfrutamos hoje pela fé, será nosso. Cristo disse em Lucas 12:32, não temas, ó pequeno rebanho, o vosso Pai agradou dar-vos o reino. O reino será nosso, porque Ele foi nos preparar e vai nos dar. Porque assim lhe aprouve, porque assim Ele quis. Os escribas e fariseus foram por Ele censurados, pois faziam as coisas para se aparecer. Mas o reino dos céus não é aparência, é o poder de Deus. Como diz Paulo aos Romanos no capítulo 14, versículo 17, não é comida nem bebida, não é matéria, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Faça parte do reino, esse reino que não está limitado pelo espaço ou pelo tempo, mas que está em todos os lugares em que Deus está. Onde há justiça, paz, alegria no Espírito Santo, bênçãos, promessas e alianças. Não confunda o reino de Deus com suas opiniões pessoais. Nós vivemos em uma época em que todo mundo quer dar sua opinião sobre tudo. É louvável que tenhamos diferentes opiniões expostas para que possamos aprender uns com os outros, pensar, desenvolver novas crenças a partir das reflexões, mudar de opinião. Tudo isso é saudável, porém não podemos confundir o que é mera opinião humana com a palavra de Deus. Opinião é opinião, sonho é sonho, palavra de Deus é palavra de Deus. O próprio Senhor Jeová falou através do profeta Jeremias no capítulo 23 e versículo 28. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho como sendo sonho, e aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. E Deus ainda pergunta, o que tem a ver a palha com o trigo? Isto é, o que tem a ver uma coisa com a outra? Precisamos aprender com o apóstolo Paulo, que sabia diferenciar muito bem a sua opinião daquilo que era revelação de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10, ele afirma, não sou eu que estou dizendo, mas o Senhor. Já no versículo 12, antes de emitir a sua opinião, ele frisou, digo eu, não o Senhor. Ou seja, é a minha opinião. Por esta razão, devemos fugir de discussões vãs e inúteis a respeito de divergências tolas em relação às nossas opiniões. Aquilo que a Bíblia diz está dito, e onde a Bíblia se cala, também devemos nos calar. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6, diz o apóstolo Paulo, aprenda a não ir além do que está escrito. Este é o compromisso que eu tenho e que você deve ter. Mantenha-se fiel ao que a Bíblia diz. Anunciemos a palavra com humildade, mas com autoridade. Jesus disse em Marcos 9:50, tende sal em vós mesmos. Ou seja, seja comedido, temperado, na medida correta, nem de mais, nem de menos. Tenha temperança e paz uns com os outros. Paulo ensinou aos Romanos no capítulo 14 sobre a tolerância para com os fracos na fé. Ninguém deve julgar a ninguém por causa do que ele come ou não come, do dia que ele guarda ou não guarda. No versículo 19, Paulo diz, sigamos as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. E na carta a Tito, no capítulo 3, versículo 9, ele diz, não entres em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Tem coisa que não vale a pena discutir. O Evangelho foi deixado por Cristo para ser anunciado e não discutido ou debatido. Saiba diferenciar o que é mandamento de Deus e o que é opinião humana. O reino dos céus não está fundamentado naquilo que eu acho ou naquilo que você pensa, e sim naquilo que Cristo ensinou. Não misture o que é necessário cumprir na lei com o que é apenas caprichos criados pelos humanos. Tenhamos
paciência uns com os outros. Usemos de misericórdia e bondade com todos. A nossa luta não é de uns com os outros. A nossa guerra é espiritual. O reino de Deus é amor, é paz, é justiça e alegria no Espírito Santo. O padrão do reino de Deus é diferente do padrão terreno dos homens. Hoje, esse reino é invisível para muitos, mas um dia ele será manifestado com poder e grande glória. Hoje, nós já fazemos parte do reino de Deus e precisamos viver esse reino. Tem muita gente por aí pregando sobre esse reino, mas não vivendo. Cantando para os que estão nele, mas estão fora dele. Estando fora dele. Paulo enfrentou falsos apóstolos. E por que imaginaríamos que hoje também não haveria aqueles que se passam por apóstolos, por pastores, por profetas, por discípulos, sem que de fato o sejam? Jesus veio nos ensinar o ministério da bacia, o ato de servir aos outros, como ele serviu tantas e tantas vezes, inclusive lavando os pés dos apóstolos. O reino de Deus é amor, misericórdia, serviço ao próximo. Não há lugar para a arrogância, o orgulho e a soberba no reino de Deus. Só entra no reino e faz parte do reino quem é humilde, quem vive em paz com o próximo, quem ama o seu semelhante e pratica a justiça. Não faz parte do reino quem vive só de palavras. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 4, versículos 18 a 20. Alguns andam inchados, se acham, pensam que são a última bolacha do pacote. Mas em breve, se o Senhor quiser, eu irei até vocês e conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Não vem do exterior, não se manifesta de maneira visível ao mundo. O Evangelho de Cristo não se trata de palavras vazias lançadas ao vento, mas sim do poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E esse poder vem do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, mostrando-nos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Graças a Deus, porque Ele nos fez participantes da herança dos santos na luz, nos tirou das trevas e nos transportou para o reino de Cristo. Pelo seu amor, nos deu a remissão dos nossos pecados e a redenção da nossa alma. Rejeitemos as discussões vãs, que não levam a lugar nenhum. Cultivemos o amor, a paz e a comunhão uns com os outros, porque isso é o que se espera dos verdadeiros cidadãos do reino dos céus. Se você concorda que esta mensagem é de Deus e quer colocá-la em prática, anunciando a palavra do Senhor, dá um like, clica no joinha, escreva no comentário "Eu concordo" e compartilhe com todos os teus contatos. Deus te abençoe, grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.